Já Bom, liguei a gravação. atmosfera terrestre, composição e estrutura vertical. Isso daqui é mais ou menos aquela revisão que vocês viram lá na geografia, né? E não pode esquecer, né? Pois bem, todo mundo sabe, átomo é pressão, né? Esfera é bola, né? Esfera é círculo, bola. Então, a atmosfera é como se a gente entendesse que existe uma pressão, né? Uma pressão, e Boleira, que é doutor em ciência climática, pode me corrigir, né? E eu peguei aqui cadernizando essa imagem aqui, que mostra essa extensão da atmosfera, né? Aqui é a troposfera, estratosfera, mesosfera e exosfera, ok? E à medida que sobe, o ar se torna rarefeito. Bom, vocês sabem o que é pressão? Alguém pode me dizer o que é pressão? É força, né, sobre... Por área. Como professor de física, sinto na obrigação de participar dessa parte. Força por área. Força, essa força exerce, né, em Perto determinada... de área, Agora, exato. a pressão atmosférica, logicamente, exerce uma pressão sobre todos os corpos aqui na Terra, né? Tanto é que a força de gravidade que puxa para o centro, que a gente vai ver um pouquinho na frente, é que mantém essas moléculas aqui junto à Terra, fazendo essa bendita pressão, ok? Alguém pode me dizer porque essa pressão ela é grande, inclusive a pressão do ar, né, quando você vai enchendo o pneu, ela esquenta, né? Mas por que essa pressão não deixa a gente encurvado, com tanta pressão em cima da gente? O professor de física pode me responder? Aqui, ó, não façam isso em casa não, que é muito perigoso. Olha, pronto, está aqui uma pessoa e tem uma pressão em cima. Por que essa pressão não deixa a gente encurvado se é uma pressão tão forte? Realmente é muito intensa. Mas aí tem pressão de todos os lados, né? Não, exato, mas você respondeu em parte, né? É porque dentro do nosso corpo tem pressão tem uma pressão interna também. interna, Ok. entendeu? Aí o que é que subentende-se? Que há um equilíbrio. Equilíbrio, exato. Que é um equilíbrio dessa pressão. Por isso que a gente não anda encurvado, porque realmente a pressão atmosférica ela é muito alta. Muito alta. Bom, então, e essa pressão que ela exerce aqui, né? Dessa camada de gases, ela está sobre a superfície da Terra, sendo todas as moléculas que a gente vai ver aqui na camada vertical, estando de forma mais, vamos dizer, mais concentrada perto da Terra e de forma menos concentrada, o rarefeito, longe, quando começa a subir, né? Longe da Terra. Então, esses dados dos primeiros 25 quilômetros, né, de altitude do Goldwalker, ele é amplamente divulgado aí, e ele é referência. Uma coisa que nos chama a atenção é exatamente esses dois elementos aqui, né? A gente chama elementos, mas são moléculas, ok? O N2 e o O2, que juntos eles contribuem para mais de 98%, mais de 98% dessa fração molar na atmosfera. E os demais, aqui tem o nitrogênio, está vendo? O oxigênio, os demais a gente pode chamar de traços.
Agora, tem um detalhezinho aqui importantíssimo, né? Chama-se dióxido de carbono, que para muitos é o maior vilão constituinte, né, da... Sim, outro detalhe interessantíssimo, aqui é a composição do ar seco, né? Porque se a gente for pegar uma parcela de ar, eu repito, não façam isso em casa, viu? Que é muito perigoso o que eu estou fazendo agora, né? Faz de conta que aqui é uma parcela que você tira do ar, que é uma parcela padrão, né? 4%, aqui, vamos botar 4% dessa parcela, para quem não sabe, isso aqui é 4%, né? 4% dessa parcela, de uma parcela de ar, é destinada ao vapor d'água, certo? E se porventura esses 4% não estiverem preenchidos, então essa parcela de ar terá até 25 quilômetros, terá todos esses constituintes, e será chamado de ar seco, ok? Então, quando esses 4% estiver totalmente preenchido, então o ar estará saturado. E quando estiver em parte preenchido, o ar estará úmido, ok? Então, o nitrogênio e o oxigênio, ele faz parte, né? São os dois maiores contribuintes. E os outros são, nós podemos chamar de minoritários, né? Constituintes minoritários, porém, por exemplo, do dióxido de carbono, essa molécula aqui, que tem tirando esse xenônio, ele tem pouquíssimo, né? Ele tem uma contribuição termorreguladora, né? Ou seja, ele esquenta bastante, ok? Vamos dar continuidade aqui. Como eu falei, esse daí, pessoal, essa tabela que eu coloquei são os 25 quilômetros, né? Os primeiros 25 quilômetros, em que o ar, ele, a partir dos 25 quilômetros, né? Um pouquinho depois da estratosfera, ele começa a ficar mais rarefeito e as moléculas já não estão dispostas bonitinhas como estão nos primeiros 25 quilômetros. Eventuais desvios da composição média, e é uma composição média, são devidos principalmente às variações observadas na concentração de dióxido de carbono e do ozônio, que a gente vai ver mais especificamente, né? Como se tratam de constituintes encontrados em pequenas porções, é evidente que as flutuações não são suficientes para alterar, né? No entanto, como eu falei anteriormente, dentro desses 25 quilômetros, a gente não pode bater o martelo em relação ao vapor d'água, né? Principalmente por conta da terra, das condições de diferença, né? Terra e água, dos movimentos, da força de Coriolis, do movimento de rotação. Então, e o vapor d'água ele se concentra em determinadas partes do planeta, da atmosfera dentro do planeta, e não pode ser batido o martelo tirando o valor médio como tem desses constituintes outros, né? Professor, isso aí tem a ver, só complementando o que o senhor está falando aí, quando aqui na região do Vale de São Francisco, na produção agrícola, os engenheiros agrônomos que corrigem aí a questão da irrigação, da questão da água, do que realmente a planta precisa, mas quando isso é associado ao clima úmido, quando é o período de chuva, a produção de acerola, ela triplica. Não, com a questão de todos esses fatores aí que o senhor falou, que gera a umidade, né? Aí a produção aí, no caso da cultura da acerola, não sei na uva, em outros, mas existe uma correlação, né? Aquela Não, questão da... é, Ou não? na realidade, eu vou ser bem
relação da umidade, isso que eu queria saber. Não. Da A umidade para as plantas tropicais, o melhor de tudo é muito sol e água no solo, não água no ar, né? Por quê? Porque muita umidade no ar, aí já tem proliferações de doença, né? E, enfim. Então, agora cada um se adapta. Eu não posso te responder em relação à acerola com todo o meu cabedal de conhecimento, porque eu sou agrônomo também, mas, assim, para as outras culturas, tirando a uva, acho que é a uva, né? A uva, em que a hibernação, eles deram um signal na planta, né? Porque a uva é de clima temperado e a maioria não, todas as frutíferas de clima temperado precisam de um processo de vernalização, aquele processo mais frio para que ela possa maturar. Então ela hiberna, né? E buscaram metodologias outras para a uva em que essa hibernação eles colocam um produto que ao hiberna matura e matura muito bem. Não tal e qual em certas regiões ali da França, da Espanha, né, mas compete, principalmente no Vale, com, pelo menos não para comer in natura, mas produção de vinho, dizem que compete com algumas regiões do Chile, não todas. Então, em relação à umidade do ar e da acerola, eu não posso te responder aqui, mas as frutíferas, de maneira geral, precisam de muita energia, que nós chamamos de graus-dias, né? O conteúdo energético dentro de cada dia, e precisa, logicamente, de água, né? Mais água no solo. Por isso que é esse sucesso todo aí na região de vocês, né? Juazeiro Petrolina. Mas eu vou pesquisar, viu? E te dou o retorno. Bom, aqui é um resumo, certo? Da composição não variável, oxigênio, hélio, metano, criptônio, hidrogênio, xenônio, e da composição variável. Isso aqui está errado, viu? Não é 7 não. Varia de 0 a 4. Certo? Então, o que é variável? O vapor d'água, o dióxido de carbono não poderia ser diferente por causa da queima de combustíveis fósseis, né? O ozônio, que a gente vai ver que essa composição do ozônio é variável pelo caso da fotodissociação, que é uma causa natural, né? E dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio é mais por conta da produção antropogênica dele, mas nesse caso aqui, eles são minoritários, né? O sucesso mesmo é daqui para cima, ozônio, dióxido de carbono e vapor d'água. Qual a importância aqui é atmosférico, viu? Não é atmosférico, não. Se bem que esse neologismo eu posso até utilizar em um momento posterior, se encaixar com alguma palestra minha. Porém, vamos lá. Qual a importância desses constituintes atmosféricos? Primeiro, vamos tratar dos núcleos de condensação e de cristalização, né? Porque essa parte é para cá, viu, pessoal? Que são absorvedores e espalhadores de radiação e como participantes de vários ciclos químicos. Vocês sabem que a água, quando você olha para a nuvem, é água líquida, né? E se a água líquida, por que ela não precipitou? Porque nesse momento que você vê uma nuvem e não está chovendo, é porque essa água está em cima de alguma coisa. A gente fala em cima, não linguajar técnico, mas é para o entendimento, está em cima de alguma coisa, ou seja, núcleos de condensação. Esses núcleos de condensação, eles são importantíssimos para a formação de nuvens, né? Inclusive, acho que vai passar, eu vou colocar aqui, quando não existe poeira, fumaça, matéria orgânica, sal marinho,
um importante núcleo de condensação para regiões litorâneas, né? A própria natureza, ela promove isso, né? Entendeu? Ela promove isso, eu vou falar um pouco na frente. Então, os núcleos de condensação, eles trazem, né? Trazem os formatos das nuvens. Temos, que é o importantíssimo aerossol. Temos também o vapor d'água, também que é matéria-prima na formação de nuvens, que é veículo de transporte de calor. Né? Por que veículo de transporte de calor? Você está numa região muito quente, né? Então, vamos hipotetizar aí o Rio São Francisco. E você mergulha na água, mergulha no rio, né? Mergulha na água no rio. Quando você sai, qual a primeira sensação que você sente? É de quê? Boleira? O quê? Não, quando você mergulha no Rio São Francisco, numa época quente, e sai do rio, qual a primeira sensação que você sente? Felicidade. Eita. É frio, viu? Quem não sentiu frio, quando você entra mesmo o ambiente estando quente, quando você mergulha e sai, a primeira sensação é de frio. Mas por que isso? Porque a água que está sobre o seu corpo, ela evapora. Rapidamente. Esse processo de evaporação... Você pode falar mais alto aí? Eu vou botar aqui mais perto do... Tá ouvindo agora direito? Tá melhor. Então, viu? E esse processo de evaporação, ele rouba calor, ele rouba energia, entenderam? O processo de evaporação. Aí, quando ele gasta essa energia do estado líquido para o estado gasoso, ele se transforma, logicamente, em vapor d'água. E quando acontece o contrário, o vapor d'água se transforma em água líquida, ele libera energia. Então, dentro dessa lógica de pensamento, né, o vapor d'água, ele transporta calor, entenderam? Ele é um termorregulador. O vapor d'água também é importante no tempo meteorológico, né? Quando, acho que eu não vou passar aqui a estabilidade atmosférica a ascensão e o processo adiabático, né? O vapor d'água, ele acende, né? Acende por ser menos denso, né? Acende, expande e resfria. E é esse processo que dá o tempo instável ou tempo estável, né? É importantíssimo. Como eu falei, é um termorregulador também em termos de efeito estufa, né? Por que ele é um termorregulador de efeito estufa? Todo mundo sabe, nós temos a lei do Stefan Boltzmann, que diz o seguinte: esses dois alemães, eles são, como é que se diz? Uma dupla muito interessante. Ele diz que todo corpo, observe bem, todo corpo que tem a sua temperatura absoluta acima de zero, ele absorve energia, logicamente, dependendo da sua cor, e emite energia à sua temperatura elevada à quarta potência. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo bem emblemático. Boleira entra no carro dele, né? E não liga o ar-condicionado, né? Que o ar-condicionado, ele revira o ar, joga para fora, tal, mas não liga o ar-condicionado. A tendência dele é sentir calor, porque a radiação chega, ela é absorvida por todos os corpos do carro, de boleira, dos bancos, do painel, do volante, e quando a radiação chega, ela é transparente
observe bem, ela é transparente ao vidro, né? Então ela, vamos dizer, penetra no carro, é absorvida pelos corpos que estão no carro, e quando ela é emitida em radiação de ondas longas, a sua quarta potência esquenta, né? E quando ela tenta sair do carro, ela não consegue sair do carro porque não é mais transparente. Então essa radiação é absorvida pelo vidro, esquentada e jogada de novo para o carro. Por isso que cria esse efeito estufa. Então, se você tiver numa noite, olha aqui, numa noite com nuvens. Nuvens é o quê? Água líquida. Entendeu? A radiação que está na superfície da Terra, que foi esquentada ao longo do dia, ela é emitida à sua temperatura absoluta elevada à quarta potência, né? Aí chega nas nuvens que não é transparente, as moléculas de água absorvem e reemite para todas as direções, inclusive para o espaço, mas também para a Terra. Aí a Terra recebe essa radiação e remite aqui, e fica essa doideira aqui, que é chamado de efeito estufa. Ok? O dióxido de carbono também é um termorregulador, ok? Porque ele absorve, a gente vai mostrar aí um gráficozinho, ele absorve o calor. Também é um subproduto da nossa respiração e um subproduto tecnológico. Por isso que existe tanta poluição com o dióxido de carbono. E é um elemento assim debatedíssimo, de grande debate para o aquecimento global. Ok? O ozônio, outro constituinte interessante, né? Ele, a gente viu, está em pequenas quantidades. Ele também pode ser um subproduto industrial, que fez muito sucesso, né? Quando mudou a tecnologia do CFC. Acho que a maioria aí é desse tempo. Ele é um poluente. Se o ozônio estiver aqui perto da superfície, ele é um poluente. É a mesma coisa de vocês entenderem. Se vocês chegarem numa sala de aula e tiver papel espalhado pela sala de aula, ele está poluindo, né? Se vocês pegarem todos esses papéis e jogarem num cesto de lixo, ele deixou de ser papel? Não, mas ele deixou de poluir, porque está em outro local, em um outro ambiente. O ozônio é a mesma coisa. Na superfície da Terra, ele é poluente nessas baixas camadas. E acima, ele tem outro papel que a gente vai ver daqui a pouco, que é o quê? Proteção contra a radiação ultravioleta, né? Mas é de 15 a 50 quilômetros de altitude. A nossa troposfera vai em média entre 10 e 12, né? Então, 15 já é um pouquinho. O ozônio está lá na estratosfera, né? Ele aquece na autocamada da atmosfera. Por que ele aquece? Porque ele absorve, né? Toda essa radiação ultravioleta, por isso que esquenta, né? Tem-se também essa questão da destruição da camada de ozônio, que para mim é uma falácia, né? Foi apenas eu estou dizendo a minha opinião, né? Foi apenas para que, assim, se manipulassem para mudar os hábitos, já que um determinado hábito já está se tornando obsoleto, né? Que é produto com CFC, que seria o clorofluorcarbono, né? Ok? Outro detalhe em relação a esses componentes, certo? É o seguinte, nesse quadro, com muita boa vontade, porque as letrinhas estão piquitititas, vocês estão vendo aqui os gases, né? O metano, o CO2, o nitrogênio e CFC, ok? Eles têm fontes de emissões tanto naturais
como, vamos dizer, oriundas, né, das atividades humanas. O CO2, respiração e decomposição de material orgânico. CH4 também, matéria orgânica. E o N2, ele também origem natural de solos tropicais temperados das bactérias. Esse FC não é um produto que foi oriundo de qualquer ambiente natural, ok? As ações antropogênicas, queima de combustível, quando você muda a vegetação, queima de biomassa, fabricação de cimento, no caso CH4, também combustível, fermentação entérica, esses benditos arrozais irrigados, porque o arroz de irrigação ele é inundado, né? E tem muita, assim, a gente chama de produção integrada. Eles criam peixes em lagos que tem arroz inundado, né? Dejeto de animais, esgotos. No caso do N2O, os fertilizantes jogam... Professor, desculpe, a própria produção de animal estaria incluída aí no metano, não é isso? No metano, exato. Aqui não colocou-se, mas depois, assim, ninguém assim, atentou para isso, né? Que os puns dos animais também afetariam, né? Só para vocês terem ideia, até pouco tempo, a população de gado superava a população de pessoas, né, no Mato Grosso do Sul. E isso vai aumentando. Por quê? Diga. No último censo, há mais gados do que pessoas no Brasil. Pois é. E isso aí eu não sei como é que vai ser agora, né? Porque eles estão migrando. Eu mostrei 2 gráficos, né? O consumo da carne bovina, né? E a migração dos pecuaristas para o norte, né? Que lá tem muito mais terras, né? E por aí vai. Mas só para que vocês tenham uma ideia nítida desse processo, né? Quando você na cabeça do produtor, né? Quando você planta, seja qualquer tipo de cultura, você não sabe se vai colher. Por questão de chuva, de praga e por aí, doença. Agora o gado não. O gado, se você mantiver legal, eu acho que é caderneta de vacinação, né? Alguma coisa assim. Eles também têm as épocas de vacinação e por aí vai. A cada dia você vai ficando rico, porque o gado vai engordando. Entenderam? Mas quando você planta, se a planta for desenvolvendo, passando de uma etapa a outra, da parte vegetativa para a reprodutiva, então ela vai crescendo, mas você não tem certeza se você está enricando. Entenderam? Porque pode dar um problema na colheita, pode dar um problema no mercado de produtos. Agora, carne não dá problema de mercado não, viu? É raro. Entendeu? Aí o senhor está falando basicamente gado a pasto, né? Porque aí não tem praticamente custo aí com alimentação, né? Não. Então, cada dia que passa... vai aumentando, ele vai engordando, né? Você sabe que ele vai ser vendido por um preço exorbitante ou por um preço mal ou menos, mas você vai ter o lucro. E sempre vende. Já vi gente que cria gado que, tipo assim, você pode ter a quantidade que for que sempre vende. E tem aquele mercado do camarada que nem criou. Ele compra o gado magro, né? Para engordar, para vender. Mas é só um detalhezinho, né?
Então, tem essas emissões aqui, e a referência é 1750, né, que foi a Revolução Industrial, e atualmente, ok? Esse tempo de residência é o tempo em que a molécula em si fica zanzando na atmosfera até ser dissolvida, né? Ou seja, a gente tem aqui de 50 a 200 anos. Isso, ela entra na atmosfera para ela ser eliminada, né? Isso, se nenhuma outra entrar. Essa vai ficar de 50, aí vai, e dia após dia vão entrando. Esse poder de aquecimento a gente toma como referência referência o CO2, né? Apesar de, por exemplo, o metano ter menos tempo de residência na atmosfera, ele é 21 vezes mais, vamos dizer, mais potente em aquecer do que o carbono. O N2O piora. Além de ter um tempo de residência de 120 anos, ele é 310 vezes mais potente em termos de aquecimento. Professor, Diga. Só que aí, no caso, temos que relacionar a quantidade, né? Realmente, o metano é muito mais. Agora, se não me lembro das porcentagens na atmosfera, porque o metano é muito mais como o N2O, né? O óxido nitroso. Só que eu acho que a quantidade é bem pequena, né? Mas ele é bem mais influente aí na. Exatamente. E aqui o clorofluorocarbono, né? Que varia dependendo da fábrica, de 3 a 102 anos, e tem um poder de aquecimento de 10 mil. Ok? Mas o que interessa para a gente é o seguinte: tem na composição da atmosfera, tem a matriz básica e as variáveis que a gente falou, né? O CO2, o O2, todos esses aqui. Ok? Apesar da matriz básica ser fundamental para a manutenção da vida na superfície terrestre, aqui, essa do lado esquerdo, né? A concentração dos componentes variáveis tem uma importância física e biológica. Por que eu introduzi essa parte física? Porque o ambiente físico é um ambiente que determina a biologia, entendeu? Se você fechar a casa, essa casa aqui, qualquer casa, e abrir 100 anos depois, vai haver uma deterioração aqui e tal, mas o ambiente físico praticamente vai ser o mesmo. Agora, o ambiente, os fatores bióticos é que dependem do ambiente físico. O ambiente físico em si não. O ambiente físico ele pode se transformar, né? E continuará. Mas o ambiente biológico ele depende dessa transformação do ambiente físico. Então, a parte física, o balanço de radiação que retém parte das ondas de calor emitida pela superfície na atenuação da radiação proveniente do Sol. Como nós falamos, a questão do efeito estufa. As plantas elas necessitam de energia, além da radiação eletromagnética, para o processo fotossintético, ela precisa de energia para poder crescer. Por isso que a gente entende, né, o processo de Graus-Dias, né, que é energia responsável para dar a força de crescimento à planta. A planta em si, ela tem, aqui do lado, né, se suprido, né, por meio do processo fotossintético, ela tem se suprido do CO2. Porém, existe essa regulação do processo de transpiração que faz com que ela evapotranspire, certo? E nesse processo de solo, planta, atmosfera, que a gente chama esse processo energético, é que ele vai fazendo
vai processando, né, as divisões celulares por conta da água, porque a água nunca subiria do solo para a planta, entrando, logicamente, por difusão, se não houvesse uma pressão lá em cima. Entendeu? Então, a planta terá que transpirar para que a água que o solo entre em solução, leve os nutrientes, né? E também leve a própria água que participa de todos os processos internos. Aqui é uma parte, né, do resumo. Para que serve a atmosfera? Para proteger a biosfera, fornecer CO2, proteger a Terra das variações excessivas de temperatura pela incidência direta dos raios solares. Quando você tem uma abóbada terrestre, aqui é a atmosfera, viu? A radiação que chega aqui no topo da atmosfera não é a mesma radiação que chega aqui na superfície da Terra, porque ela é atenuada pelos constituintes, entendeu? Então, e principalmente a radiação ultravioleta, né? Então, a atmosfera protege a Terra, equaliza as temperaturas das camadas mais próximas da superfície, né? Através dessa movimentação de massa de ar que a gente falou na última aula. Aí, quando eu digo que o astro-rei, o Sol, é que faz tudo isso, entendeu? Tem-se a atmosfera, mas é a radiação solar que determina todos esses movimentos, né? Em conjunto com os constituintes da atmosfera. E aqui temos a estrutura, né, da atmosfera, a troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. Tem a parte da exosfera, mas é pouco estudada, e qualquer dado constituinte aqui, ele é estimado através de equações. A professora Gertrude, se tivéssemos em aula presencial, né, ela tem oh, meu Deus, aqui eu dei viu? Ela tem uma aula prática de soltar um balão meteorológico, né? E esse balão ele vai subindo e vai anotando todas as informações. Hoje nós temos essa tecnologia e vai anotando todas as informações para o computador. E a gente participou dessa aula prática. Eu, particularmente, nunca tinha visto um balão, a soltura de um balão, né? E os alunos de doutorado das outras mudanças climáticas viram, né? E ele vai medindo tudo isso que tem aqui: temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa, ok? Mas, em linhas gerais, troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. E de todas essas esferas aqui, no início, entre uma camada e outra, tem uma pausa, né? Acho que vocês já ouviram falar, principalmente professor de física. Se eu estiver falando coisa fora do contexto, como é que se diz? Me corrija. Não, essa parte aí não. Mas fala, eu até agora não captei, não. Qual é a pausa que o senhor fala sobre? Por exemplo, entre a troposfera e a estratosfera tem a tropopausa, né? Não, aí eu passo o professor de geografia, quem é? Eu acho que tem um aí no. Tem um aqui? Aí é mais geografia. Tem uma na realidade é uma zona de transição, né? É uma zona de transição. Para não dizer que na ecologia, né? Na ecologia, quando tem uma zona de transição, é o que chama de tônus. Tônus é pressão, né? Que de um lado tem o tônus do bioma e do outro lado tem o tônus do outro bioma, né? Que é a pressão. E no meio tem a pausa. Aqui é mais ou menos não, é a mesma coisa, né?
Então, tem-se a troposfera, tem-se aqui sempre o Everest como referência, né? É entre 10 e 12, né? A camada da troposfera, porque perto das zonas equatoriais, né, tem essa variação. E esse detalhe é importantíssimo para a gente compreender na troposfera, à medida que vai avançando em termos de altitude, o ar vai se resfriando. Por que vai se resfriando? Porque o ar vai ascendendo, é um processo natural, vai tendo menos moléculas para crescer, então o ar vai se tornando mais rarefeito, né? Então a condução térmica ela se torna assim mais dificultosa. No entanto, aqui quando chega na estratosfera, nessa zona que nós chamamos na realidade de ozonosfera, porque é onde tem mais ozônio, entendeu? E por ter grande quantidade da molécula de ozônio, a radiação vem aqui e esquenta. E aqui ele, ao invés de esfriar, ele vai esquentando, ok? Chegando na mesosfera, tem-se, né, a mesma tendência, porque não tem mais ozônio, e a termosfera, ela já está perto do vácuo, né? Aí. Agora, Ok? eu entendi, professor. Não tinha conhecimento dessa. Que realmente não tinha conhecimento assim da. Estudar de forma funda assim, a atmosfera, né? O que a gente, na verdade, estuda basicamente é calcular essa pressão, né? Fisicamente tem como calcular, baseado na altura, em cada ponto, se calcula a pressão. A gente vai passar aqui, Ah, beleza. ok? Então, aí aqui tem a variação, aqui explica que ela diminui a rarefação, né, a redução da pressão, enquanto na estratosfera tem um aumento devido ao ozônio, né? Aqui é mais ou menos até os 20 quilômetros, aqui, ó, tem o aumento da altitude, né, diminui a temperatura, ok? Eu acho interessantíssima essa variação das propriedades do ar, sobre o ponto de vista do primeiro da temperatura. Tem um ponto aqui por conta dessa parte da estratosfera que a temperatura ela diminui com o aumento da altitude, mas aqui tem esse ponto que é a antítese, né, dessa parte, mas por conta dos constituintes aqui, mas de qualquer maneira temos, né, 223, 217, aí aqui já vai aumentando, aí daqui já diminui, né, então é em função da presença do ozônio. Aqui nós temos, eu chamo de LPME, né, que é o livre percurso médio das moléculas. Por exemplo, a 10 quilômetros, né, aqui no limiar mesmo entre a troposfera e a estratosfera, a distância entre uma molécula e outra, sabe quanto é? Isso aqui é em centímetros, né? 1,96, e você ainda pega 1,96 e sai dividindo, né? Vezes 10 a menos 5. Então, é 0,00000 alguma coisa centímetros, né? Alguma coisa que eu quero dizer é 196. Então, é a distância entre uma molécula e outra. Entenderam? Quem não entendeu? Repita aí, professor. Se você 1,96
Peraí, 0, aí você põe 4 zeros aqui. Boleira, me ajude, viu? Acho que é só passar 5 zeros para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 Aí, centímetros. isso. 96. É 0,000196 centímetros. Então, essa é a distância entre uma molécula e outra. Entenderam? A 10 quilômetros. Entenderam, né? Ou seja, resumindo, estão bem juntinhas, né? As moléculas. Exatamente. Mas quando você chega aqui, eu vou radicalizar, pegar logo aqui. É 1, 0, 2. Ok, 1, 2, 3 centímetros. É 1020 centímetros. Já aqui no 130 quilômetros, uma molécula está aqui e a outra está a mais de 1000 centímetros. Vamos pegar isso aqui. Nos 90 quilômetros de altitude, uma molécula está aqui e a outra está a 2,5 centímetros. Aí, se você quiser respirar lá, sabe o que você faz? Você puxa o ar de um oxigênio aqui, de oxigênio O2, e se você quiser o outro O2, você tem que se afastar aqui uns 2,5 centímetros e puxar também o outro. Entenderam como é? Eu nunca estive lá, eu imagino que seja assim. Ok? Isso chama o livre percurso médio das moléculas. E ele vai se tornando, por isso que o ar vai se tornando mais rarefeito. Ok? Aí tem essas características que a gente discutiu. Olha, ele disse que a troposfera se concentra em cerca de 3/4 da massa total. Aí vocês começam a entender, por isso que elas são tão juntinhas, né? Até 10 quilômetros, né? Da massa total. E quase todo o seu vapor. Então, acima da troposfera, quase não tem vapor d'água. E por isso que os aviões, eles gostam de voar acima da troposfera, menos turbulência, né? Menos tempestade, turbulência, etc. Ok? Essas duas circunstâncias tornam o ambiente natural lhe tornam o ambiente natural de praticamente todas as nuvens dos fenômenos meteorológicos, direto ou indiretamente decorrente da presença do vapor d'água. Então, a troposfera é que dá vida, que dá condições para que se tenha tudo que nós acessamos para poder sobreviver. Eu estou falando em termos de seres humanos, ok? Já na estratosfera, ela vai até 50 quilômetros, né? E quando a gente... Eu vou ver se eu botei aqui... Não, botei não. Aí, ela se estende até 50 quilômetros, só que no meio dela, certo? Tem a formação, o processo de formação, liberação de energia, né? A formação do ozônio. Ou seja, por isso que ela esquenta. Entendeu? A temperatura passa a aumentar na estratosfera pela presença de ozônio. Já na mesosfera, ela volta a ter o formato original, assim como na troposfera, né? Ela é menos conhecida, né? Se estende a 50 a 80 quilômetros, só que com o aumento da altitude, há um resfriamento de suas camadas, chegando, no seu limite superior, pode chegar a menos 95 graus Celsius, né? Na mesosfera, o ar é praticamente isento de vapor d'água. A gente não falou que praticamente todo o vapor d'água estava na troposfera, né? Então, lá praticamente não tem. O ar é seco, sequíssimo. E na termosfera, que vai acima dos 90 quilômetros, tudo que nós conhecemos lá, certo?
todos os dados, né? Elas não são medidas diretamente, mas estimadas a partir da pressão e da massa específica, né? Muitos balões nem chegam lá, né? Os balões de medição das camadas. E aqui nós temos o cálculo do gradiente. Acho que foi isso, eu não sei se foi isso que o professor falou, mas falou em termos de pressão. Aqui a gente fala em termos de temperatura, né? Para a gente entender esse gradiente de temperatura. Porque em termos de pressão, professor, a gente tem essa pressão gradativamente sendo eliminada. Entendeu? Daqui Sim. ela vai sendo eliminada por conta de cada vez menos termos constituídos atmosféricos. Isso. Aí o que É por isso que porque a pressão, porque na verdade são os dois efeitos, né? Na verdade, eu diria que três. Tem a questão da coluna que vai diminuindo, então isso por si só já diminui a pressão atmosférica. Exatamente. Tem a questão que o senhor falou aí, da densidade do ar, né? Que na verdade vai ficando cada vez mais rarefeito. Então isso influencia para baixo, vai ficando mais rarefeito, né? Não tem mais influencia para baixar a pressão também. E tem o terceiro, que é a temperatura, que é o que o senhor está trazendo aí também. São esses três efeitos que, né? Aí vocês ficam perguntando, mas por que eu tô na agroecologia e desenvolvimento territorial, mas por que eu tenho que aprender sobre isso? Primeiro, porque o O2 é importante para a vida aeróbica, viu? Torna possível a vida aeróbica no planeta. E esse O2 aqui, ele está onde? Na atmosfera. Ok? E aqui nós temos aquela equação que a gente aprende, né? Certo? Esse carboidrato é formado a partir do processo fotossintético, né? Mais oxigênio. Aí gera CO2, água e energia. Como nós somos seres que não produzimos nada, a gente pega das plantas, né? Então, pela nossa alimentação, é que a gente tem o carboidrato e precisa do oxigênio para poder andar, correr, ver, ouvir, falar e por aí vai. Ok? Um outro aspecto interessante do O2 na atmosfera é essa formação do ozônio, né? E a explicação mais aceita, né, é a teoria do Chapman. Quando eu falei do Adil Rani Alves, é esse camarada aqui, viu? Foi o meu primeiro contato com um livro robusto da área de meteorologia, né? E o Dr. Vianello. Esse aqui é meteorologista, esse aqui é agrônomo, né? Mas esse aqui é muito mais meteorologista do que agrônomo. Pois é. Para a gente entender o CO2 e a formação do ozônio, né? A gente tem que entender as possíveis reações. A primeira reação é denominada fotodissociação do oxigênio. E ocorre onde? Que coincidência, 50 quilômetros lá na estratosfera, onde tem aquela camada de ozônio, viu? Entendeu? Onde toda a radiação ultravioleta é absorvida e a temperatura atinge 280 graus Kelvin, né? Então, o que é que acontece? O O2, em presença dessa radiação com 2,423 Angstrom, né? Ele aqui é o O2 o quê? Molecular. Ele é partido e se transforma em oxigênio atômico, né? Lá aos 50 quilômetros. Ok? Aqui é a frequência da radiação eletromagnética, certo? Um angstrom. 10 a menos 10. É você pegar, 0,90, né? 1 metro. É por aí.
Então, você tem aí esse oxigênio atômico, ele encontra um oxigênio molecular, certo? Tem um catalisador presente naquela área ali, né? Que é uma molécula não ativa, que na presença desse catalisador, ele se transforma em quê? Ozônio, O3. E esse O3, ele tem vida estável. Primeira coisa que vocês vão dizer, rapaz, essa reação só acontece onde? De dia. Fotodissociação. Foto de dia, né? Luz, certo? Segundo, isso daí acontece, não me pergunte por quê, mas só acontece naquela região de aproximadamente 50 quilômetros, certo? E é exatamente nessa região onde a radiação ultravioleta é quase toda absorvida. Se essa radiação fosse incidir sobre a Terra, nós todos estaríamos queimados ou com câncer, né, de pele. Então, esse O3, ele é instável, ou seja, tem vida curta durante o dia, em razão dessa fotodissociação. De novo a seguir, formou, ele se desforma. Entenderam? Em oxigênio atômico e oxigênio molecular e oxigênio atômico. Essa reação representa a fotodissociação do O3. Entenderam? Em virtude da presença do O2, também em grande quantidade de 15 a 30 quilômetros, né? O oxigênio atômico libera nessa reação, é liberado e pode voltar a combinar com o O2. Esse oxigênio atômico pode combinar com O2 em presença daquela molécula não reativa que funciona como catalisador, né? Ou ele pode combinar com esse oxigênio atômico, pode combinar com a molécula de ozônio e se transformar em duas moléculas de oxigênio, né? Essa última reação ocorre principalmente nos níveis mais elevados. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, o ozônio, ele não é estanque, ele é formado, fica ali, né? Ele é formado e desformado. Vocês estão entendendo a dinâmica? Mas professor, ele fica... Diga. Minha dúvida é quanto tempo demora para fazer essa reação de transformação e... Não, ela é imediata, viu? Ela é imediata. A coisa lá, já viu aquele forró que fica trocando de casais e tal, né? O cara está solteiro agora, depois tá... Então, ela é... Mas só acontece durante o dia. Entendeu? Só acontece durante o dia. Então, entendido essa parte, a gente vai aqui para começar a entender que nós temos a radiação, o espectro de radiação que chega na Terra, que varia, né, de comprimento pequeno até 3, né, em micrômetro, né? E essa partezinha aqui, ó, tá vendo aqui o O3? É que ela absorve ultravioleta, que são radiações pequenas, que a gente viu lá, não foi? Pois é. Aqui é o espectro teórico de radiação, antes da interação, né? Essa primeira parte é a radiação ultravioleta, essa daqui é a radiação visível, e essa daqui é que nós chamamos de infravermelho próximo, infravermelho, né? Aqui, 48%, a radiação visível entre 44 e 45%, e a ultravioleta, que tem um comprimento de onda menor, em torno de 7%. Certo? E aqui é o que eles absorvem, né? Porque essa radiação, ela penetra, né? E o que eles absorvem. Tem um gráfico que mostra melhor.
Absorção da energia pelos componentes atmosféricos, ok? CH4, aqui tem ultravioleta, o visível, infravermelho próximo. Eu vou voltar aqui para que vocês... Opa, desculpa. Ó, aqui, ó. Ultravioleta, tá vendo aqui, ó? O visível e infravermelho próximo. E o comprimento de radiação ele vai aumentando para a direita. Então, aqui é a parte do metano, que o metano é absorvido, né? No infravermelho. O N2O também no infravermelho, certo? Aí aqui o O2 e o O3, principalmente o O3, é absorvido, aliás, absorve, né, a radiação ultravioleta, desculpe, viu? É aqui nessa ultravioleta, o O2, né, ele interage, né? Aí o CO2 aqui, o O2, ou seja, a atmosfera, ela não é totalmente transparente, entendeu? A radiação que de todo o espectro, desde o ultravioleta até o infravermelho, quando ela vem aqui, ela não chega na sua totalidade na superfície da Terra. Ela é absorvida pelos constituintes da atmosfera. E é o que nos salva, né? Principalmente essa parte aqui, o ozônio não deixa chegar quase... Se vocês entrarem no site do INEMET, aí, lá tem a quantidade de ultravioleta que chega, é mínimo. E se vocês forem destruir essa camada de ozônio, esse ozônio que é feito e desfeito, aí vai chegar queimando tudo, viu? E aqui as considerações, né? Que é mais umas considerações aplicadas à atmosfera terrestre, tanto em estrutura física quanto química. Já estou com 40 minutos, né? Evolui, né? A atmosfera evolui, ela muda de acordo também com o que está acontecendo aqui na superfície, né? Mistura de gases, né? Tal, por conta da industrialização, do desmatamento, da queima de vegetação natural, né? E chega aqui na agricultura, né? Quando vocês ficam dizendo, não, mas o que é que eu tenho a ver com a atmosfera se eu estou tratando de agroecologia? A agricultura em todas as partes do mundo é extremamente dependente das condições atmosféricas locais, bem como a sua dinâmica temporal. Essa dinâmica não é passível de ser controlada pelo homem, né? Que a gente não vai controlar a fotodissociação, a gente não vai controlar outras coisas, né? Mas a gente pode dirimir, né, ou mitigar ou reduzir os impactos negativos, né, nas nossas ações cá embaixo. E, por fim, eu vou dar uma passada aqui pelos movimentos atmosféricos. Certo? Pois bem, esse A e B aqui, ó, tá vendo A e tá vendo B? São alta pressão e baixa pressão. Baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, ok? Aqui são os ventos alísios nordeste. E aqui são os ventos alísios oestes, né? Sudeste, desculpe. É de onde eles partem, né? Ventos alísios nordeste, ventos alísios... Esse aqui é a INTCZ, que é a zona de convergência intertropical que está entre os dois trópicos, né? E essa aqui é a zona de convergência extratropical, que está fora dos trópicos, ok? O que é que acontece? A Terra esquenta aqui, ó, nessa zona, certo? E o ar quente, ele sobe, né? Quando ele sobe, ele cria uma zona de baixa pressão. Aí ele sobe até as camadas, deixa a umidade aqui, sobe seco,
e desce mais ou menos nas latitudes médias, né? Criando uma zona de alta pressão, porque ela vai pressionando aqui. E aqui tem um efeito negativo de pressão, não é isso? E aqui tem um efeito positivo de pressão, ok? Aí, se vocês puderem, aí já passa para o professor de geografia, né? São exatamente nessas regiões que tem os grandes desertos, né? Que quando eles descem com força mesmo e inibem a formação de nuvens, né? Isso dentro desses movimentos atmosféricos. Então, uma parcela, que seria o volume qualquer parcelinha daqui é o volume controlado do ar, ele está sujeito a 3 forças. A primeira força é a força da gravidade, né? O ar está aqui, está mais pertinho da gravidade. A segunda força é a flutuação térmica, que foi essa aqui que eu falei. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, certo? A positiva é quando você está recebendo, e a negativa é quando você está soltando, né? Bom, olha aqui a flutuação térmica. Eu vou botar até o outro aqui para... Observe bem. Aqui o ar está subindo, não está? Aqui o ar não está subindo, então é uma zona de baixa pressão, ok? E aqui o ar está descendo, é uma zona de alta pressão, porque está descendo, está fazendo pressão. Entenderam? Essa flutuação térmica. E tem o gradiente horizontal de pressão. O que é esse gradiente horizontal? É que faz com que as massas de ar elas se desloquem, né? Então, como eu falei, acho que foi, não sei se eu falei para você aí, se você está lá no Polo Norte ou no Polo Sul, essas massas de ar elas assumem a característica, né, desse ambiente, mas ela não fica lá estanque não, porque a Terra não é estanque, ela tem os seus movimentos, né, dos ventos. E são esses movimentos que... aqui eu não sei se eu estou... Beleza. São esses movimentos, se lembra quando eu falei desse movimento aqui, que vai para cá? Nesse caso aqui, são as células de Hartley, que faz com que o ar suba e desça, como diz o soteropolitano, desça pocando, né? Quentíssimo, né? Nessas latitudes aqui, ó, tem um deserto aqui, tem um pouquinho para cá, tem aqui no centro, né? Professor, diga. É o mesmo mecanismo do ar-condicionado, né? O ar quente, Exatamente. Ele sobe, aí é condicionado, esfria e desce, porque é mais pesado. Então, e até a geladeira mesmo. A geladeira também. Até a geladeira. Mas isso é um processo físico, totalmente, porque o ar frio ele é denso, ele é mais denso. Densidade quer dizer peso, né? Vamos dizer. Quando o ar está frio, ele está aqui, né? Só que quando há um aquecimento no solo, esse ar vai se tornando menos denso, vai subindo, e por condição, como a gente falou lá, de pressão que vai esfriando, ele vai resfriando também. Entendeu? É a mesma coisa. E aqui, olha, tá vendo? Essas nuvenzinhas nunca vão sair daqui, a INTCZ, zona de convergência. Tem a zona de convergência do Atlântico Sul, que eu não vou explicar aqui, mas ela dura de 7 a 10 dias, mas essa daqui é praticamente o ano todo ano. Ela pode ficar um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. E é exatamente essa zona de convergência que traz chuva para o Nordeste, né? Mas ela não quando ela se posiciona abaixo do trópico, né? Ou desculpe, da linha do Equador. E o que é que acontece? Eu vou voltar aqui. Tá vendo esses ventos alísios aqui, ó? A gente vai falar aqui. Eles sopram de leste para oeste, né? Esses ventos alísios empurram essas águas quentes, porque vai esquentando, né?
fazendo com que a termoclina, que é essa daqui, fique mais rasa ao lado leste, expondo assim as águas mais frias. Entendeu? Então, essa condição aqui é a condição, vamos dizer, normal, né? Os ventos alísios vão lá, empurram e as águas ficam friazinhas, né? Aí a gente já entra com o El Niño, né? Você lembra dos ventos alísios, né? Esse El Niño, ele faz com que esses ventos que normalmente deixam essas águas mais frias, entendeu? Ele fica enfraquecido e essas águas ficam quentes. E se ficam quentes, ela vai o quê? Evaporar. Então, há um movimento ascendente nessa região. Certo? Aí a gente já vai entrar com outro nome, a célula de Walker. Certo? Aqui, o próximo slide é mais esclarecedor. Aqui é ano de El Niño, viu? Em que essas águas daqui deveriam estar friazinhas. Agora, com os termômetros que eles colocam, né? O oceano está monitorando aqui, diz, ó, está acima, está esquentando, está acima do zero, né? Então, em anos normais, sem a presença nem do El Niño, as águas do Pacífico equatorial do lado de cá, né? Pacífico equatorial oeste, né? Equatorial é do Equador, né? Elas são mais quentes do que essas águas daqui, junta em anos normais. Agora, quando essas águas começam a esquentar, essa parte daqui, ó, começa a evaporar. Entendeu? Mas elas começam a esquentar por quê? Porque os ventos alísios, aqueles ventos ali do meio, ficam enfraquecidos. Aí temos aqui um gráfico mais esclarecedor, né? Em condições neutras, né? Tá vendo a América do Sul aqui? Tá vendo aqui o Pacífico Equatorial lá do outro lado? Eles esquentam, por isso que, ó, se esquenta, então há uma formação de nuvens, né? E é aqui que nós chamamos de célula, célula de Hartley, né? Ela esquenta, vai, e aqui nessa condição aqui, ó, aqui não há, como é que se diz? Não há aquecimento, ok? Em condições de El Niño, o que é que acontece? Esses ventos que levam o calor para cá, eles enfraquecem. E o que é que acontece? Aqui esquenta. E essa célula fica, que eles chamam de bipartida, né? É ano de El Niño. Aí ela sobe aqui e vai criar uma camada aqui, ó. Ela vai descer aqui, bem no meio da América do Sul. E se ela desce na América, bem no meio da América do Sul, ela vai evitar a formação de nuvem aqui. E qualquer entrada de massa aqui, ela fica por aqui, que é seca no Nordeste e chuva no Sul. Certo? E no Laninha é mais uma intensificação das condições de neutralidade, né? Tá vendo as condições de neutralidade aqui? Aqui intensifica. Então, o que é que acontece com El Niño? No El Niño, se lembra que aqui o ar sobe e desce aqui bem no meio da América do Sul? Certo? Oh, desculpa aí, pessoal. É porque eu fui ajeitar aqui. Eu vou dar um escape. Vou dar um escape aqui para ajustar aqui. Pronto, aqui. Esse bloqueia para cá, viu?
Eu só vou... Pronto, é mais ou menos aqui esse bloqueio, vamos lá. Então, ele vem aqui, quando desce, ele faz esse bloqueio aqui bem no Nordeste. E essas zonas de baixa pressão, de Bezinho aqui, elas não sobem e inundam o Rio Grande do Sul. E no Nordeste fica seco. Ok, misericórdia. Então, aqui El Ninho, tá vendo? Quente, chuvoso. Aqui nessa parte do meio é chuvoso, entendeu? Porque as nuvens sobem e chovem. Aqui é quente, porque é El Ninho, e cria essa camada aqui quente e seco no Nordeste, tá? Mas como a gente pode ver isso, né? Como a gente pode ver? O El Ninho, eu vou dar duas passadas aqui só para mostrar para vocês, né? A classificação do El Ninho, que é por meio do que nós chamamos de índice oceânico Ninho, né? Ele, quando varia, né, de 0,5 a 0,9, ou seja, esse desvio de 0,5 a 0,9 é considerado fraco, de 1 a 4, moderado. E acima de 1,5, o desvio de temperatura acima de 1,5 é considerado forte, acima de 1,5. Aí a gente vem aqui, eu vou citar um exemplo rápido da nossa região oeste, né? Teve um El Ninho em 1982 para 83, né? Aí chegaram os produtores, aí 83, 84, até 97 chovendo, que era uma beleza, né? Quando chegou, teve um El Ninho de 97 que ele não sabia, botaram a mão na cabeça e chamaram até o presidente do INEMET para vir dar uma palestra, né? E atualmente eles estão expertos, os produtores estão expertos no El Ninho, eles estão querendo saber quando é que vem, quando é que está. E esse último El Ninho, se acima de 1,5 é um El Ninho forte, imagine 2,6. Está vendo aqui? Em 2015, tivemos um de 2,6 que secou tudo aqui para o lado de cá, certo? Aí aqui parece que a gente vai ter laninha, ok? Então era só isso que eu gostaria de passar para vocês. Boleiro com a palavra. Antes de mais nada, 5 minutinhos para algumas dúvidas.